Olá, vamos para mais uma aula do Direito do Trabalho e dessa vez vamos entrar nos cálculos trabalhistas. Porém, vamos fazer trazer alguns apontamentos, algumas situações que devem ser estudadas antes de nós entrarmos no cálculo dessa hora extraordinária. Primeiro é necessário saber qual é o salário mensal do empregado. Mas como é que eu consigo isso daí? Salário mensal eu vou conseguir no contra-cheque. Básico, é o mais fácil que nós podemos ver. Pega o contra-cheque dele e verifica qual é o salário mensal dele. É lógico, a professora recebe por fora. Então, eu pego qual é o salário que ele está recebendo na base e aplico como sendo o salário mensal do empregado. Segundo ponto é definir qual é a jornada de trabalho. E nós já estudamos em aulas anteriores sobre jornada de trabalho. Então, como eu já sei que existe jornada diária e jornada semanal, vou ter que levar sempre isso na jornada de trabalho. Existe jornada de trabalho, por exemplo, do advogado, que ele é de 4 horas diária e não superior a 20 horas semanais. Então, eu vou ter um fator divisor diferente para ele, que será de 120 horas. Então, logo, eu tenho que saber a jornada para poder identificar qual fator divisor eu vou aplicar. Tem bancários, por exemplo, que nós já estudamos, que trabalham na jornada diária de 6 horas e não superior a 30 horas semanais. Então, o fator para eles vão ser 180. Tem a regra geral que nós estudamos bastante, que é aquela da jornada diária não ser superior a 8 horas diária e nem tampouco superar as 44 horas semanais. Então, para esses, o fator será 220. É muito comum todo mundo utilizar o fator 220. Mas o fator 220, ele não serve para todo tipo de empregado. Ele só serve para aquela regra geral daqueles que trabalham 8 horas diária e naquele limite de 44 horas semanais. Tem também empregado que trabalha na jornada de 8 horas diária, não superior a 40 horas, ou seja, o fator dele vai ser 240. Da onde vem esse fator? Da cabeça do contador, da cabeça de quem faz cálculos trabalhistas? Não. Vem da legislação e nós vamos estudar isso com bastante calma. Para isso, temos que entender que a hora extraordinária deve ser calculada com base em 50% acima da hora normal trabalhada não compensada. Lembre-se que só vai ter pagamento da hora trabalhada, da hora extra trabalhada, se não houver a compensação do trabalho. Então, ou você compensa com descanso proporcional à quantidade de horas trabalhadas, e nós já estudamos isso quando vimos estudamos as regras gerais da hora extra, bem como das compensações com banco de horas e tudo mais. Então, as horas que não são compensadas com descanso proporcional, ou seja, que são retiradas da hora de trabalho, da jornada de trabalho, elas devem ser compensadas de forma monetária, pecuniária, ou seja, através de pagamento. Então, quando eu falo de calcular a hora extraordinária, eu estou falando do pagamento, da pecúnia da hora. E para isso, eu tenho que definir também, antes de qualquer coisa, qual é o salário hora. Ou seja, o empregado tem salário mês, tem o salário dia e tem o salário hora. Eu posso definir isso, sim, salário dia, base 30 dias, que é considerado o mês comercial. O mês comercial, dependendo de variação de 30, 31, 28, utiliza a base 30, está na CLT.
Já no salário hora, quando eu vou fazer o salário hora, é necessário saber primeiro o divisor, porque de acordo com a jornada, o salário hora vai variar. É diferente de salário mês. Salário mês independe do fator divisor, vai ser sempre 30, independente do tipo de jornada. Mas quando eu falo de salário hora, eu tenho essa peculiaridade que eu tenho que trazer antes de fazer cálculo. Olha, salário hora, fator divisor, ele varia de acordo com a jornada de trabalho. Então eu tenho que o salário hora nada mais é que o salário mensal, é aquele que eu pego no contra-cheque e divido pelo fator divisor, por isso que é chamado de fator divisor. Mas esse fator divisor é de acordo com aquilo que é apurado com base na jornada de trabalho. Então, esse fator divisor pode ser 120, 180, 220, 240, via de regra. Tenho que lembrar também que o trabalho nos sábados, domingos, sempre são remunerados em dobro. O que significa isso? Ora, a CLT falou em, no mínimo 50%. Ela não falou tem que ser de 50%. Ela falou mínimo. Então, é lógico que quando eu tenho um trabalho que é remunerado em dobro, o percentual da hora também deve ser remunerado em dobro, porque eu trabalho aos sábados, domingos, aos domingos e feriados, no horário de descanso, ele é sempre remunerado em dobro. Então, já sei, se a regra é 50, o dobro será 100. Então, eu tenho hora extra a 50% e hora extra a 100%. Vou definir em algumas peculiaridades, como sábado, domingo, entre outros, que a própria legislação vai te definir isso. Outro ponto que tenho que atentar é que o fator divisor será aplicado para encontrar o valor da hora trabalhada não compensada. Então, é o fator divisor, aqui, ó, ele vai ser aplicado a esse salário hora. Logo, o empregado tem que ser remunerado pela hora que ele trabalhou e com acréscimo de 50%. Por isso é comum você ter esse multiplicador de 1,5. Por quê? A hora trabalhada normal mais 50%. Professor, mas acabei de ver aqui que algumas regras pode ser 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1. Então, nesse caso, quando é 100%, esse fator multiplicador será 2, que é o dobro da hora trabalhada. Tranquilo? Temos aqui também, porém, que podemos concluir que a fórmula completa da hora extra seria a hora extra, 50%, por exemplo, né? É o salário mês dividido pelo fator vezes 1,5 ou 2 se for 100%, ou 1,75 se for a 75%. Lembre-se que o mínimo é 50%. Dali em diante, a empresa com o empregado pode definir qualquer valor, desde que não quebre, e não pode quebrar em momento nenhum, a regra do 50% ou mais. Vamos tentar entender então o cálculo do fator divisor, primeiro ponto. Mas para isso eu tenho que analisar da onde sai a regra. Para que eu possa encontrar 180 é fácil. Como é que eu faço isso? A pessoa que trabalha, está no regime, na jornada de trabalho de 6 horas diárias e não superior a 30 horas semanais, eu tenho a jornada 30 dividido por 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não trabalha nem no sábado e nem no domingo. Se ele não trabalha nem no sábado e nem no domingo, eu tenho apenas 5 dias.
5. Esses 5 dias aqui. E o 30? 30 é a quantidade de hora que ele trabalha na semana. Diária por semana, no máximo, ele pode trabalhar 30 horas. Então, eu vou pegar 30 horas, dividido por 5, eu vou encontrar 30. Eu vou multiplicar por quanto? Pelos 30. Da onde vem esses 30? Da lei. 30 horas, que é o máximo da semana. Quantos dias na semana ele tem que trabalhar para atender a legislação? Não ultrapassar as 8 horas. 5. Então, 30 dividido por 5 dão 6. 6 vezes 30, 180. Mas de onde vem essa fórmula? Ah, da lei. Então, vamos pegar a CLT no artigo 64 e lá ele vem dizendo assim mesmo. Salário hora é o que eu quero calcular. Salário hora normal do empregado mensalista. Então, salário mensal. O salário hora vai ter base no salário mensal dele. Será obtido dividindo o salário mensal, se é mensalista, pela duração do trabalho. Qual é essa duração do trabalho? Ah, professor, aquela jornada do trabalho, 6 horas, 30 horas semanais, 44 horas semanais, 40 horas semanais, 20 horas semanais, como é o do advogado. Então, eu vou pegar a duração do trabalho semanal. É quanto? Aquele do 6 por 30, a duração é 30 horas. Então, eu vou trabalhar a jornada semanal 30 horas aqui. Quantos dias na semana ele vai dividir? Ele vai trabalhar. Ele trabalha 5 dias na semana. Qual é a média? 30 dividido por 5. 6 vezes... Olha o fator aqui, ó. 30 vezes o número dessas horas de duração. E essa hora de duração é a semanal dividido pela quantidade de dias na semana, que eu vou encontrar, multiplicar pelas 30 vezes, que eu vou encontrar 180. Vamos pensar em outra forma? Aqui eles trabalham 8 horas diárias por 44 horas semanais. Para encontrar os 220, vamos procurar a mesma forma, dentro da legislação. Então, vamos lá. Primeira coisa, a duração do trabalho, 44. Não é isso que nós encontramos? Eu já sei a duração semanal, 44. Essas 44 horas eu posso, sem extrapolar as 8 horas, fazer isso em 5 dias? Não, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado 4 horas, para dar as 44 horas. Se trabalhar só de segunda a sexta, só vai chegar a 40 horas. Ficam faltando quantos? Ficam faltando 4 horas. Então, eu tenho que trabalhar de segunda a sábado, ou seja, 6 vezes na semana. E olha aqui, ó, 6 vezes na semana ele vai trabalhar. Então, eu vou botar dividir por 6. Não é 5? Não. Porque 44 não consigo encaixar em 5 dias. E não extrapolando aquela regra das 8 horas. Lembra o limite aqui, ó. O limite aqui, ó. 8 horas diária. Mas, professor, no anterior também respeitou o limite de 6 horas diárias. Então, beleza. Se é 30 horas, pego 30 dividido por 5, dá 6, multiplico por 30 direto e encontro. Nesse caso aqui, dá 44 horas semanais por 8 horas diárias, eu não vou conseguir fazer dessa forma. Então, eu vou ter que 6 dias na semana. 44 dividido por 6 vai dar 7 alguma coisa. Então, eu não boto igual. Eu vou multiplicar direto. Podem fazer isso na calculadora de vocês. 44 dividido por 6 e multiplica pelo 30. Professor, da onde vem esses 30? Lembra que os 30 vezes vem da fórmula, vem da CLT, é regra da CLT. Então, eu tenho a duração do trabalho e tenho as 30 vezes aqui. Então, tenho a duração do trabalho e tenho as 30 vezes aqui.
artigos 64 da CLT. Então, quando eu faço isso daí, eu vou encontrar aquele fator 220, que é muito comum. Você ouvia alguns contadores falando, qual é o fator da hora extra? 220. Não. Ele tem que perguntar, qual é a jornada? Se a jornada for 44 horas semanais, não ultrapassar de 44 horas semanais, 220. Mas e se for de 30 horas semanais? Não ultrapassar 30 horas semanais? Não, aí o fator já é 180. Professor, e se for do advogado? Que você não colocou aqui do advogado. Podemos verificar aqui do advogado. Vamos ver aqui. Advogado. Advogado trabalha 4 horas. E não pode ser superior a 20. Então, trabalha 4 horas diária, não superior a 20. Então, vamos ter lá. Qual é a duração? 4 horas. Olha aqui a fórmula. Vamos lá. Qual é a duração total? É 4 horas em uma semana. Não pode ser superior a 20. 20 dividido por quanto? Por 5. Eu vou encontrar o quê? As 4 horas. 4 horas está dentro da jornada normal. 4 vezes 30, 120. Por isso tem aquele fator lá, 120. Então, 120, 180, 220 ou 240. Quando é que é 240, professor? Vamos fazer de conta que a pessoa não trabalha no sábado, que a jornada dele é de 8 horas diária, não superior a 40. Mudei, não é 44, mudei para 40. Então, aqui vai ser quanto? 40. 40. Precisa trabalhar no sábado, fazer as 40 horas? Não precisa. Então, aqui eu já mudo para 5. Então, 40 dividido por 5 dão 8 horas. Ela normalmente dentro das 5. Então, 8 vezes 30, 240. Então, o professor trabalhar nessa de 8 por não superior a 40 é melhor do que a 8 por 44, muito melhor. E por que a regra da Constituição não veio 8 por 40 em vez de 8 por 44? Legislador. Aí, nesse caso, teria que ter uma reforma da Constituição Federal e não da CLT. Em relação a isso. Já vimos como é que se faz o fator divisor. Agora vamos trabalhar aqui, ó. Fator divisor do advogado, que é 4 horas. Então, 5 vezes 4, 20. 20 horas dividido por 5 dias, dá 4. 4 vezes 30, dá... Aqui eu tenho a fórmula, a regra geral do salário hora normal. Eu vou encontrar o salário mensal mais a hora e multiplicar pelo fator. Já vou fazer essa divisão aqui. Então, vamos para a próxima, que fica melhor para entender essa fórmula aqui, para não ficar tão difícil. O próximo passo, veja só, eu sei qual é o fator. Se eu sei o fator, eu vou conseguir identificar qual seria o salário hora. Qual é o salário hora? O salário hora é o salário mensal dividido pelo fator. Aqui está 220, então significa que aqui é para quem trabalha 8 horas diária, não superior a 44. Esse é o salário hora. Lembra que eu falei, ó, eu sabendo identificar o salário hora, eu só multiplico por 1,5, ou seja, a hora, que eu já vou encontrar aqui, por isso que eu aplico numa regra só, a hora ou o salário hora acrescido de 50%. Como é que eu tenho 50%? 50 dividido por 100, 50 por 100. 50%. E quando eu faço divisão 50 por 100, eu vou ter 0,5. Então, sempre será a hora que ele trabalhou mais os 50%. Então, eu vou ter um fator 1,5 direto. Então, qual vai ser a hora extra? Ora, o salário hora vezes 1,5.
o salário hora, que eu já sei qual é a regra, vezes 1,5. Tranquilo? Professor, eu quero fazer uma regra maior ainda. Então, pego o salário mensal dividido por 220 vezes 1,5. Eu tenho diretamente aqui, ó, a hora extra 50%. Vamos trabalhar isso em um exemplo, para ficar bem mais simples. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que identificar, salário mensal. Já identifiquei aqui o salário mensal da pessoa, 220. Então, identifiquei o salário mensal. Vou aplicar na regra geral, para saber o salário hora. Ele trabalha 8 horas diárias, não excedente a 44. Então, já sei, o fator divisor, que eu já calculei lá atrás, de todas as pessoas que trabalham em jornadas semanais de 44, com diárias com jornada diária não superior a 8, será o fator 220. Então, eu pego o salário dos 2.200 dividido por 220. Eu vou multiplicar pelos 50%. Eu quero saber só a regra dos 50%. Então, é o salário mais 50%. Então, eu vou multiplicar por 1,5. Eu vou ter, um total de 10 horas trabalhadas. Ó, aqui. Quantas horas ele trabalhou? 10 horas trabalhadas. Eu tenho, então, um total que ele iria receber, sendo o salário 2.200, 150. Vamos lá. Recebe 2.200. A hora, pelos 10 horas trabalhadas, ele vai receber R$150. Observa, bem mais fácil. Vamos lá, de novo. Defino primeiro o salário, que já encontrei aqui, só voltando. Depois o fator divisor que eu vou pegar com base na jornada, 220. 2.200 dividido por 220 vai dar quantos, professor? Vai dar 10, automaticamente. Eu escolhi um salário que desse uma conta mais redonda para a gente acompanhar. Então, eu sei que o salário hora, nesse caso aqui, seria de R$10 desse empregado. Mas vejamos, a regra diz que é o salário hora acrescido de 50%, não é isso? 50% a mais? Qual é a metade de 10? Não seria 5? Se eu multiplicar 10 vezes 1,5, eu vou automaticamente encontrar 15. Então, o salário hora acrescido de 50% vai ser igual a R$15. Esse é o salário hora. Só que ele trabalhou quantas horas? 10 horas. Então, eu vou multiplicar esses 15 pelas 10 horas que ele trabalhou. Logo, eu vou ter um resultado de R$150. Vamos para um outro cálculo agora diferente e vamos encontrar, você poderá fazer esse acompanhamento com a calculadora, porque nós vamos encontrar valores diferentes. Vamos lá. O salário é 2.200. Olha, do primeiro para o segundo, o salário continua igual. Eu coloquei o mesmo salário. Só que, nesse primeiro caso, era a jornada de 8 por 44. Já vimos o cálculo que o fator é 220. Nesse segundo aqui, foi colocada a jornada de 6 não superior a 30 semanais, 6 horas diárias e não excedente a 30 semanais. Então, o fator já vai mudar aqui. Ele vai ser de quanto? De 180. Você tem que colocar na calculadora sem fazer espaço. Então, você vai pegar 220
e multiplicar por 80. Calculadora e faça esse cálculo. Você vai colocar 2.200 dividido por 180, que é o fator. Observa que eu vou ter 12,2. Professor, e antes deu quanto? Antes, o resultado que nós tínhamos era 10. Já aumentou para quanto? Para 12,2. Então, quando é 8 por 44, eu vou ter o salário hora de 10. Quando eu passo para 6 por 30, onde o divisor diminui também, é lógico que eu vou ter um valor menor. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, deixa eu só voltar o ponteiro do mouse aqui, eu vou ter 12, que é 12,22. Eu vou pegar esse valor, 12,22, e multiplicar por 1,5. E aí eu já vou ter 18,3. Aqui eu tenho 12,2, 22. E aqui eu vou ter 18,3. Que eu vou multiplicar pelas mesmas 10 horas. E eu vou ter o valor da hora extra, dessas 10 horas extras, no total de R$ 183,33. A diferença? Sim, porque era 150. De 150 foi para 183, ou seja, aumentou R$ 33 em 10 horas. Ou seja, a cada hora trabalhada, você tem um aumento de R$ 2,22. Por isso que a definição do fator divisor é importante na hora de fazer o cálculo trabalhista. Professor, é difícil? Não. O primeiro ponto é encontrar esse fator divisor. Mas eu não preciso ficar toda hora calculando o fator divisor. Você pode ver aqui que eu já sabia, já fiz o cálculo antes, então já fez uma vez, não precisa ficar fazendo toda hora. Se for 8 por 44, é lógico que o fator divisor é 220. Eu não preciso ficar calculando o fator divisor. Então, só preciso saber que a hora é o salário mensal 2.200 dividido pelo fator divisor, salário mensal dividido pelo fator divisor, e multiplico pelo 1,5 se for 50%. Professor, e se for 100%? Multiplica por 2, que nós vamos ver também. E esse caso aí, lembra que quando altera esse fator divisor aqui, alterou o fator divisor, eu tenho uma alteração no resultado da hora extra. Então, quando fizer o cálculo, tenha atenção redobrada para isso. Professor, qual a diferença para o de 100%? 100%, 100 por 100. 1 mais 1 mudou para 2. A mesma regra dessa daqui. A única coisa que diferencia é que um é 50% e o outro é 100%. Professor, então, em vez de colocar 1,5, eu vou colocar 2? Isso. E se for 75%? No lugar de colocar 1,5, eu vou botar 1,75. Pronto, 75%. Entendido? Cálculo de hora extra, bem tranquilão, fácil. Vamos fazer o cálculo da mesma situação? Olha lá, 2.200, salário. Qual é o fator de 8 por 44? Não preciso nem fazer o cálculo de novo, já sei que é 220, aplico 220.
Já sei que o resultado disso daqui vai dar quanto? 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 10 horas extras. Olha a quantidade de horas que ele trabalhou aqui, ó. Total de horas trabalhadas. 10. Então, 20 vezes 10 dará um total de 200. E se reduziu a jornada? Se reduziu a jornada, nós temos o quê? Redução da jornada. Nós temos o quê? Mudança no fator divisor. Deixa de ser 220, passa a ser 180. Só um probleminha aqui na cantina do mouse. Passa a ser 180. Vou fazer a mesma coisa, 220 dividido por 180, 12,22. Vai ser a mesma regra, porque esse padrão é igual para todos. O que vai mudar aqui quando é hora extra 100%? Vai mudar só aqui, nessa parte aqui. Multiplico por 2, que é 100%.